Você já conversou com alguma pessoa com uma idade relativamente jovem, com suas faculdades mentais plenas, que falou assim, olha, eu vi, eu conversei, eu falei, não com uma nave, mas com um ser, eu vi, por exemplo, essas pessoas que capturaram este ser de Varginha, você já conversou com alguém assim? Sim. Eu falei com um dos militares recentemente que esteve a 1,5 metro da criatura. Como ele olhando nos olhos Então me conta, dela. o que ele te falou? Ele contou que participou, né, dessa captura, né, foi feita uma operação em forma de V e foi retirado... Como né, assim uma operação em forma de V? Não entendi. Eles geralmente... porque assim, a criatura estava dentro de uma mata, né, lá no Jardim Andere, que é um bairro lá de Varginha, existe uma mata, tem um barranco e muitas das criaturas se alojaram ali. Eram muitas? Eram muitas. Foram feitas operações no dia 20, 21 e 22 de janeiro de 96 para capturar essas criaturas. Alguns militares da ESA, da Escola de Sargento das Armas de Três Corações, coordenadas pelo Tenente-Coronel Olímpio Vanderlei, e também alguns outros militares cedidos de outras bases de Belo Horizonte. Eram quantos? Foram, assim, uma das operações eles capturaram 2 criaturas, uma viva e uma morta. Teve outra operação que capturaram uma outra criatura. Foram várias criaturas. Foram várias criaturas? Várias criaturas. E todas essas criaturas foram para os Estados Unidos? Não. Teve uma que eu te falei que foi para Iperó, que a gente tem informação que foi para Iperó. Se foi para algum outro lugar, a gente não tem a informação. Você sabe se essas criaturas tinham um traje, uma roupa de... Não tinham. E como é que é isso, cara? Elas eram, por exemplo, eu vou te mostrar o desenho da criatura de meio que um macaco, de Varginha. Assim? Por exemplo, aqui foram desenhos feitos na época do que as meninas viram, né, encostada no muro, mas o que eu quero te mostrar... tinha pelo? Tinha uma das criaturas que tinha pelo. Ela tinha os olhos vermelhos, os calombinhos na cabeça. Mas o que eu quero te mostrar são desenhos feitos por militares, porque aí eles trazem uma realidade do que eles viram, né, porque eles estiveram bem próximo. Então a criatura era assim, bem feia, era marrom escura, com protuberâncias da cabeça, olho vermelho, 3 dedos nas mãos e 2 dedos nos pés. Isso aqui foi um desenho feito por um militar que capturou. Ele até colocou aqui, parecia 100 polegar, só tinha 3 dedos. A criatura até fazia assim. Como é que é? Fazia assim, ela não tinha os polegares, né? E aqui é um outro desenho que foi um militar que me escreveu naquela época, em julho de 1996. Você acha que isso aqui seria um tipo de um cachorro deles? É uma espécie de robô biológico, vamos dizer assim, ou um animal que cumpria uma determinada programação para seres mais evoluídos que provavelmente foram resgatados. Quem deu azar foi o cachorrinho do ET, né? E esse desenho aqui que o militar me fez na época, escrevendo essa carta, datada de 22 de julho de 96, ele falava que em julho... Posso ver? Aqui, ó. Então isso aqui é um material histórico que foi enviado por um dos militares. Tem muitos militares agora... tendo coragem de abrir mais um pouco e a gente colocar mais uma peça do quebra-cabeça de Varginha. E por quê? Porque o caso fez 25 anos. Então muitos documentos que foram classificados perdem essa classificação com 25 anos. Tem outros que têm uma classificação maior que aí vai demorar mais um pouco de tempo. Mas a gente não tem dúvidas de que alguma coisa aconteceu em Varginha. Uma nave caiu, que alguma coisa aconteceu. Criaturas foram capturadas. E uma nave caiu. Caiu. Inclusive, mas você não cogita, é isso que eu quero. A nave foi vista pela Oralina de Freitas e pelo Não existe a possibilidade disso ser... Isso aqui, ó. Esse casal aqui, ó. Oralina de Freitas e Eurico de Freitas, eles viram a nave, ó lá. Isso não pode ser um ser... um macaco diferente, você está entendendo? Sim, temos que abrir animal com algum mutação, tipo de mutação. Então, vamos abrir as hipóteses. Uma hipótese, mas como existe a nave, o OVNI, várias pessoas viram,
Entendeu? Eu posso te falar que são centenas de depoimentos, não só dos militares, como também de civis da região, que falam da nave e falam dos seres. Qual é o caso que você mais fica convicto sobre a existência de seres extraterrestres? Qual é o caso? O caso, assim, as seres extraterrestres a gente já estaria dando a procedência. De tripulantes de OVNIs, o caso Varginha é um. O caso da Operação Prato, que também apareceram alguns seres, poucos, mas apareceram, foram relatados mas o mais, também. Você fala assim, ó, esse aqui é o que mais existem evidências. É o Varginha? Tem Varginha, tem um caso de seres que foram capturados pelo Exército também, um ano antes de Varginha, em Feira de Santana, numa lagoa, lá na Bahia. Mas esse não é muito conhecido. Não é muito conhecido. Varginha, eu precisaria, para te contar todos os detalhes, né, e abrir muita coisa, 4 horas. Sim. Só para falar de Varginha. Só para falar sobre Varginha e te colocar Quando ele faz 25 anos? Ponto. Fez agora dia 20 de janeiro de 2021. Acabou de fazer. Acabou de fazer. É que assim, em Varginha foi criado o Grupo dos 7. São 7 investigadores principais. Era o Claudir Couve, esse aqui já faleceu. O Vittorio Pacatini, que hoje ele não fala mais sobre o assunto. A gente não sabe porquê. É uma grande incógnita. Como ele chama? Ele simplesmente desapareceu. Desapareceu? Não que ele desapareceu da mídia, não quer falar mais no assunto. O Birajara, que era o principal pesquisador, que é o advogado lá de Varginha, mora em Varginha, hoje ele é o maioral da OAB lá, ele também não quer falar mais no assunto. E, curiosamente, os dois foram chamados para depor num inquérito policial militar de Varginha, que é o IPM, que foi feito para desbaratinar todo o caso. A gente tem, na última página aqui, ufólogos apresentam o novo retrato do ET de Varginha. E aqui a gente tem algumas pessoas do Grupo dos 7, né? Olha lá, o Grupo dos 7 se reuniu na manhã de ontem em Sumaré. Sumaré é São Paulo? Sumaré, São Paulo. Isso, porque como estava ocorrendo alguns depoimentos de pessoas que viram a criatura lá na Unicamp, ou seja, havia essas informações, a gente foi para lá junto com os pesquisadores para estar fazendo esses levantamentos também. Porque o caso começou em Varginha, mas terminou lá na Unicamp. E depois, criaturas foram para os Estados Unidos, a nave foi para os Estados Unidos e uma criatura foi para Iperó. Voltando ao militar que você estava falando, você teve contato pessoal com ele, né? Sim. Quais foram as coisas mais impactantes que ele te disse, que ele te falou, que mais te marcaram? Sim, por exemplo, ele quando ele participou disso, ele comentou que não se questiona. Simplesmente ele foi lá para uma simulação de captura. Não foi informado que ele iria encontrar lá. E aí, quando ele viu essa criatura, ele achou estranho, mas imaginou que pudesse ser algum animal com deformidade. E aí foi feita a captura, tudo. Depois eles entraram no caminhão e foram embora. No meio do caminho, ele voltando, ele já estava convencido, entre aspas, de que se tratava de uma criatura com algum tipo de deformidade diferente. E ele disse que tinha um cheiro também muito forte, essa criatura. E aí, o que aconteceu? Nos dias subsequentes, mais para frente, ele viu uma matéria no Fantástico, na TV Globo, que ela veiculou 3 matérias sobre Varginha. Numa dessas aparecia um retrato falado da criatura. E aí, quando ele viu, ele identificou que ele tinha participado realmente da captura daquele bicho, daquele negócio que ele não sabe o que é. Se é extraterrestre ou não tem como a gente afirmar, mas era algo estranho. Existem casos na região de objetos que foram observados não só em Varginha, mas em Três Corações, em Alfenas. Tem um cara que entrou em luta corporal com um desses bichos. Inclusive foi feito exame de corpo de delito nele. Esse que morreu? Não, outro. É o Luciano, que aí foi em Passos. Ele entrou em luta? Em luta corporal. Mas esses bichos, eles eram... eles pareciam ser como macacos, ou como seres humanos, assim, ou como um cachorro, no sentido... Algumas pessoas que olharam para os olhos desse bicho, ou seja lá o que for, essa criatura, falaram que parecia que tinha uma certa humanidade nelas e que elas estavam sofrendo. Isso foi unânime em alguns relatos que nós pegamos, alguns depoimentos, e que tiveram esse tipo de interação, vamos dizer assim, com essa criatura.